Bem-vindo à sua crise. Capítulo 2. Sua vida está em crise? Título. Este livro trata do início de uma nova vida. Por que começamos uma nova vida? Porque estamos em crise com a vida antiga. Sua vida está em crise? Como saber? Perguntei porque nossas crises nem sempre se apresentam na forma de emergências. Em geral, imaginamos as crises de maneira grandiosa e dramática. Até um grande evento positivo da nossa vida pode provocar uma crise, mas muitas crises de nossa vida não são reconhecidas, são confundidas como outras coisas. Pelo menos, as emergências são óbvias, exigem nossa atenção imediata. A maioria das crises da vida é mais sutil, muito mais difícil de reconhecer, porém, não menos perigosas para o nosso bem-estar. Uma vida aparentemente tranquila pode mascarar uma crise existencial aguda. As perguntas a seguir o ajudarão a identificar se há crise em sua vida. Fala algo importante, prazer, êxito, um relacionamento em sua vida? Vou repetir. Falta algo importante, prazer, êxito, um relacionamento em sua vida, mas não sabe como? Sente-se encalhado? Está mais irritado ultimamente com as pessoas à sua volta? Sente-se ressentido com problemas ínfimos? Sofreu alguma perda? Passou por alguma mudança recente, boa ou problemática, que o deixou desorientado? Está quase sempre triste? Sente-se sufocado? Lembra-se dos seus sonhos raramente ou nunca? Sente-se desamparado? Parece que tudo sempre dá errado? Acha difícil imaginar um futuro satisfatório? Tem tido pensamentos nostálgicos? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, pode entrar em crise. Ótimo. Pode estar em crise. Ótimo. A crise pode ser um começo maravilhoso de uma vida melhor. Uma das frases de clientes que mais gosto é: minha vida é ótima. Eu sou caótico. Se o aspecto externo da sua vida vão bem, emprego, relações, estilo de vida, mas há uma sensação caótica de que tem algo errado ou falta algo, há boa probabilidade de sua vida estar em crise. Grande parte da pandemia de depressão que caracteriza a vida moderna, porém, provém de crises com reconhecidas, não reconhecidas. As fontes internas de sofrimento, o vazio e a tristeza inexplicáveis que sentimos, os pontos mortos da nossa vida. Essas sensações são possíveis sinais de que a sua vida entrou em estágio de crise. Os locais de tudo e nada estão em zonas de risco para crises em nossa vida. Preste atenção no que diz ao acaso durante conversas. Meu casamento é a única coisa que me importa. Eu não faço nada para manter a forma. Estas declarações são precursoras de crises futuras. O que é crise? A palavra crise provém do grego antigo e significa decidir. Crise é uma situação que nos obriga a tomar uma decisão. Não é possível evitar a crise deixando de decidir, pois até decidir-se a não decidir é uma decisão. O termo clínico que designa qualquer mudança que sufoque nossa capacidade de lidar com ela é trauma. Usaremos a palavra mais simples, crise. A causa da crise pode ser um único acontecimento impressionante ou uma série de ataques de menor importância que se acumulam ao longo do tempo. Pode nos provocar feridas profundas e alterar muito o modo como nos sentimos a respeito de nós mesmos
trepar gravemente em nossa capacidade de agir com eficiência. Quando ocorre uma crise em uma área da nossa vida, seu impacto faz reverberar todas as outras áreas. As mudanças profundas acontecem assim. Digamos que você perdeu o emprego. Não é só o seu meio de vida que muda. Em maior ou menor grau, todos os aspectos da sua vida sofrem com isso. Mudança e crise faz parte da vida. As mudanças estão sempre acontecendo em nossa vida. Em geral, lidamos com a nossa mudança cotidiana de maneira eficiente, pois só requerem pequenas adaptações. De vez em quando, porém, acontece em nossa vida uma mudança radical que não estão preparados para enfrentar com eficiência. A perda do emprego, o fim de um longo relacionamento amoroso, uma doença grave, um problema financeiro. Mesmo sem uma reviravolta abrupta, porém, o acúmulo cotidiano de mudanças, até na vida mais organizada, gera dificuldades ainda maiores. O velho eu pode acabar não funcionando mais com eficiência, ou ser eficiente, pois algumas pessoas funcionam bem sem se sentir alegria. Nesse ponto, a vida chegou a uma crise cujas dificuldades, cada vez maiores, obrigarão a nada menos que uma revolução no nosso ser. Se essa revolução não acontecer, a vida principalmente as oportunidades à nossa volta, em resumo, viveremos a vida em crise permanente e contínua. Existem dois sistemas fundamentais de movimento para a frente: evolução e revolução. Evolução consiste em mudanças pequenas e incrementais, contudo, o resultado pode ser uma metamorfose completa. Ela acaba por tornar-se obsoleta. O ser evoluído não mais se assemelha à estrutura original, não se encaixa mais no antigo ambiente. O neném dentro do útero se tornará grande demais para seu lar material e morreria se não fosse parido, ou se insistisse em ficar onde está, no novo mundo, como um novo ser, com novas dificuldades. A revolução, pelo contrário, é súbita, chocante e complicada. Pode ser jogado sobre nós, ou nós podemos catalisá-la. Ela nos pede que enfrentemos o que não estamos preparados para enfrentar. Exige que nos aprofundemos muito mais dentro de nós mesmos para sobreviver. Fazemos nossas exigências aos nossos amigos, à comunidade, à família, porque temos de reagir de maneira súbita e rápida a dificuldades novas e desconhecidas. Depois de realizada a revolução, sempre resta uma faxina a fazer. Essa faxina é uma combinação de processamentos emocionais, financeiros, físicos, intelectuais e espirituais que pode levar a anos após a conclusão da revolução, de verdadeira mudança. A fórmula clássica da ficção dramática é apresentar um protagonista, fazê-lo então trepar numa árvore, depois de apedrejar o protagonista encurralado. Por fim, dá a ele recursos suficientes para descer da árvore. Devemos reparar que quando finalmente desce da árvore, o protagonista
passou por uma mudança drástica e seu mundo também. Reparemos também que ele vai acabar subindo em outra árvore. Essa fórmula não é mero modelo ficção, é modelo da nossa vida. Tudo vai relativamente bem para nós. Pelo menos parece. Dia após dia, nem sempre sem problemas, é claro, mas nada que não possamos resolver. Porém, lenta e imperceptivelmente, ou às vezes, de repente, nossos problemas se acumulam até o ponto em que percebemos estar numa crise que exige atenção total de todos os nossos recursos. Nesse ponto, estamos em cima da árvore e nos estão apedrejando. Se reconhecemos esse processo pelo que é, aí as lições que o universo nos está impondo, descobrimos que, para superar a crise, devemos mudar prioridades ou comportamentos ou percepções ou consciências, ou talvez isso. A crise passa, então, e nos reorientamos para a nossa nova vida. Se tivermos aprendido as lições, às vezes não aprendemos e continuamos encalhados na mesma crise ou em outra que logo chega para substituí-la. Exercício. Intervalo para a experiência. Se você fosse um super-herói ou qualquer outra pessoa que pudesse resolver sua crise, quem você seria? Experimente vestir essa pessoa. Torne-se esse herói só um momento. Veja se lhe cabe. Levante-se e dê uma volta na pele dessa nova pessoa. Como essa pessoa se sente por dentro? Quais são as suas habilidades, desejos e meios de se expressar? O que percebe quando olha ao redor sendo essa pessoa? Finja que essa pessoa está mesmo dentro de você e que você está se tornando a pessoa que pode resolver sua crise. Quais pensamentos você teria sendo essa pessoa? Quais sentimentos? Como veria e viveria sua situação? Faça esse exercício de maneira rápida e coerente para descobrir habilidades, ideias e perspectivas em si mesmo, a fim de orientá-lo rumo a uma potente resolução da sua crise. Você vai perceber novos sentimentos, novas ideias e mudanças internas sempre que fizer o exercício. Experiência vai mudar à medida que você mudar. Você é muito mais do que o conhece. Pode criar seus sonhos, mesmo não sabendo agora o que esses sonhos são. Inicialmente, pode parecer impossível tornar-se quem você tem de ser para resolver a crise. Se o seu cônjuge fugiu com alguém mais jovem, como pode voltar a ter 20 anos e se é isso que você acredita precisar para voltar a encontrar o amor? É possível que isso não seja possível, embora eu já tenha visto transformações milagrosas. Ao fazer esse exercício, porém, você vai encontrar os atributos de que precisa para ter 20 anos e acrescentar essas qualidades ao poder de quem você é agora. Essa transformação não acontece da noite para o dia, é um poderoso processo contínuo. Vejamos o caso de Ellen. Ellen era diretora de uma escola. O marido dela conheceu uma mulher mais jovem, mais rica. Juntou a fome com a vontade de comer e acabou com seu casamento de 20 anos. Ellen se deixou consumir pela amargura e pela raiva dos dois filhos, que se sentiam abandonados por ambos os pais.
Aos 50 e poucos anos, Ellen achava que tudo aquilo em que investira enquanto foi bela lhe fora tirada. Até fazer o exercício de super-herói foi muito difícil para ela. Portanto, ela é nosso exemplo perfeito para ilustrar como funciona o exercício. Laura diz: se pudesse ser alguém que tivesse a capacidade de fazer com que sua vida melhorasse num passe de mágica, quem você seria? Ellen: alguém não tão burro a ponto de construir uma vida com aquele desgraçado. Laura: isso, na sua percepção, é quem você era. Vamos partir disso. Quem você pode ser agora para consertar tudo? Ellen: não sei. Laura: está bem. Você pode ser alguém que não sabe. Você, sendo seu super-herói, não sabe. É um ato de coragem alguém que admite não saber, porque não se levanta e dá uma volta ao redor da sala na pele de alguém que não sabe. Você não sabe o que aconteceu nem o que acontecerá. Você não sabe quem é ou não é. Não sabe como essa pessoa se sente por dentro? Ellen: sente-se boba andando pela sala. Parece que todos estão olhando para ela. É como se, já que finalmente tem a atenção de todos, tivesse de fazer algo de bom para si mesma com isso. Laura: ótimo. Agora consegue dizer eu em vez de ela? O que você quer neste momento? O que vê no seu redor? Ellen diz: vejo o interesse de todos. Tenho me sentido muito envergonhada, como se eu fosse um lixo. Mas quando olho ao redor, sem saber, tenho a impressão de que todos querem me ajudar e estou começando a me sentir aberta à ajuda. Acho que venho me sentindo muito solitária há muito tempo. Tudo se resumia em tentar fazer Jim, o marido dela, feliz, e isso era batalha perdida. Sinto-me como se pudesse mesmo ajudar outras pessoas simplesmente entrando com elas. Sei que muitos dos meus amigos comentam isso comigo. Laura diz: então ande pela sala como se fosse essa pessoa. Alguém que tem algo a dar e vem dando à pessoa errada há muito tempo. Como se sente na pele dessa nova pessoa? Ellen: eu me sinto como se estivesse me convidando para a festa sem querer ser convidada e fazendo piada com a minha própria situação. É como se eu dissesse aos meus filhos que é assim mesmo, que vamos encontrar uma solução juntos, mas precisamos experimentar coisas novas. Estou com vontade de agradecer a você por me convidar aos meus filhos para entrar na sua vida, longe dos fins de semana, fazendo os meus filhos se sentirem especiais em vez de vitimizados pela nossa nova situação. Acho que ficar presa ao que aconteceu no meu casamento está mantendo meu coração casado, porém mal casado, doentiamente casado. Quando ando por aqui como essa nova pessoa, sinto-me atraente para todos vocês, como se vocês admirassem meu coração. Acho que posso entrar um homem que também admire meu coração, mesmo que esteja em um corpo mais velho. Na verdade, sinto-me verdadeiramente bonita agora. Agora estou envergonhada por ter dito isso, mas assim que me sinto. Quando penso o assunto, percebo que já era feliz antes que ele fosse embora. Eu precisava de alguém que sentisse a vida de maneira tão profunda quanto eu. Meu ex só queria saber de esportes, filmes, viagens e de me evitar. Tudo para bloquear o que eu queria. Esta poderia ser minha oportunidade. Laura: como você se vê quando assume o papel de super-heroína? Ellen:
Sou alguém que não sabe, contudo crê, sou alguém com fé. Repare que, ao fazer esse exercício, Ellen criou o que no início via como falhas ou incapacidades. O exercício mostrou-lhes que até essa incapacidade podia tornar-se super características. Quando não nos adaptamos a mudanças, sentimos raiva, ansiedade e talvez até mesmo depressão. Podemos ficar paralisados, indefinidamente congelados em um momento entre quem somos e quem poderíamos nos tornar. Vejamos a história de Emma. Para Emma, oferecer à família determinado estilo de vida era tudo. Não fazia quase nada além disso. Emma tivera um alto cargo muito bem remunerado durante quase todo o tempo em que estivera casada. Quando os filhos nasceram, continuou trabalhando. Durante as férias de verão da família, ela só os visitava nos fins de semana. Era a principal provedora da família. O marido trabalhava pouco tempo em um emprego criativo e depois parou de trabalhar. Tinha empregados domésticos mais que apropriados. E o marido, então, embora que estivesse quase sempre em casa, contribuía com muito pouco. Logo no início do casamento, Emma orgulhava-se de ser capaz de sustentar a família de um modo que os pais dela não foram capazes de sustentá-la. O marido, porém, começou a achar defeito em tudo que ela fazia. Em vez de ser grato pelo sacrifício dela, tornou-se ressentido e abusado. Emma agradava-se a ideia de que sua família era funcional e que trabalhar era seu modo de contribuir, muito depois de perceber que era único a fazê-lo. O filho também se tornou abusado, fazendo eco às reclamações do pai. A filha era calada e triste, sem saber como digerir a angústia que a mãe fingia não sentir. Emma começou a perder o interesse pelas atividades prediletas. Começou a emagrecer, tinha sido uma bela jovem, mas com o passar dos anos ficou com uma aparência enrugada, envelhecida. Começaram a aparecer sintomas físicos um após o outro, palpitações, insônias, problemas gastríticos, ginecológicos. Ela atribuiu essas afecções ao envelhecimento. Os amigos sabiam que o marido dela tinha amantes, mas ela nem fazia ideia. Por fim, descobriu um dos casos do marido. Essa crise se revelou anos de problemas silenciosos. Ela se sentia como se a vida tivesse chegado ao fim e tudo aquilo porque trabalhara tinha sido perda de tempo. Mas a crise lhe permitiu tomar providências. Começou a reivindicar os filhos e a vida. Emma percebeu que sustentar os outros não era seu único papel, que a vida consiste em muitos elementos e que ela se transgastara sem eles. Com isso em mente, começou a processar a construção da vida. Agora presta atenção na angústia para poder lidar com sua causa um dia de cada vez. O marido ficou com seu quinhão do bolo e vivera modestamente com os juros pelo resto da vida. Ela pegou tudo o que ganhara, mas não fora capaz de desfrutar. 2 filhos lindos, uma carreira maravilhosa, a capacidade de sentir prazer e a habilidade de ser generosa no relacionamento. Vejo um futuro maravilhoso à sua frente e o mais importante é que ela também. A crise pode ser uma bênção disfarçada. A crise nos obriga a criar uma vida nova que reaja às nossas necessidades mais profundas. A crise não nos permite simplesmente sobreviver. Vivendo com uma flagrante depressão profunda de necessidades não declaradas, os sonhos não realizados. A crise sacode o status quo e nos incentiva a reavaliar as pessoas e as situações da nossa vida e fazer correções que levem
à alegria e ao êxito. A crise é transformação retardada. Nem todos os acontecimentos catastróficos são fáceis e é claro. Quando damos a nós mesmos as habilidades e os apoios necessários, contudo, qualquer mudança na vida pode nos conduzir a um lugar mais forte e mais autêntico. A autenticidade é ser a pessoa que você se orgulha de ser em uma vida que lhe oferece a oportunidade de se expressar totalmente. A vida feliz abraça o preparo para a crise. Quanto mais aprendemos a lidar com a crise, mais nossa vida melhora. Em todos os aspectos, aprender a lidar com a crise é aprender a lidar com a vida, pois as crises são parte fundamental da existência humana. A crise pode estimular o autoconhecimento. Já nasci sobrevivente, mesmo em ocasiões que puseram à prova minha determinação de viver. Eu sempre punha um pé à frente do outro e acabava pegando impulso de novo. Na juventude, eu atribuía minha habilidade para a sobrevivência à sorte, à fé ou ao meu temperamento singular. Cada uma dessas características me deixou a ver navios algumas vezes. Depois de caminhar neste planeta durante 45 anos, 20 deles trabalharam com gente em crise. Sei o que faz a sobrevivente ou a vítima. Todos somos vítimas de algo. É o que fazemos depois da queda que define se também somos sobreviventes. Ofereço-lhes a minha história para que vocês possam ver porque sou tão apaixonada por este trabalho. O pior é que me aconteceu, acabou se revelando uma bênção disfarçada. Em mim e na minha vida adoro os seguintes: meu filho, minha família, minha intuição, minha capacidade de estimular, ensinar e curar, minha imaginação, minha cautela e sensibilidade, meu modo leal, profissional e transcendente de amar, minha capacidade de encontrar ou criar o que preciso em qualquer situação. 2 dias depois de completar 14 anos, meu pior pesadelo se realizou. A única pessoa que eu amava me foi roubada. Em uma fração de segundos, todos os meus sonhos foram mutilados, todas as minhas convicções esmagadas. Desmoronaram-se totalmente todas as estruturas da minha vida. Contudo, tudo que eu amo também nasceu naquele dia. Embora eu puxasse ao meu pai na aparência e na natureza controladora e irresponsável, eu era filha da minha mãe até debaixo d'água. Não conseguia imaginar nada nem ninguém mais lindo do que a minha mãe. Ela inspirava poesia, pintura, brio e devoção. Nem nas mais remotas recordações consigo lembrar-me de alguma época em que minha mãe não fosse o centro, a totalidade do meu universo. Aceitei sua vontade de morrer sem questionar. Eu me dedicava com entusiasmo a mantê-la viva. Estava a anos de distância de completar 16 anos. Não se esqueçam. Nunca invejei a família de ninguém. Minha mãe era super mágica. Ainda me lembro da manhã em que ela me levou para a escola pela primeira vez. Eu me orgulhava porque ela era minha para todo mundo ver. Apesar dos anos de depressão, das tentativas de suicídio, do divórcio do meu pai e da amarga batalha pela guarda dos filhos, meu único medo era de perdê-la. Meu único desejo era estar perto dela sempre. Eu sabia que sempre viveria com minha mãe. Sabia, afinal, eu precisava dela e ela precisava de mim. Tudo o que eu vivia era para contar a ela e desfrutarmos juntas. Embora fosse a mais velha dos 4 filhos dela,
Eu me sentia única. De certo, eu era aquela para quem ela vivia. Ainda tem uma carta em que ela me disse que era eu que a mantinha viva. Quando minha mãe morreu, meus pais estavam passando por uma separação difícil. Fui obrigada a morar com meu pai, a meio continente de distância da minha mãe. Meu pai e eu tínhamos uma relação tempestuosa. Eu inventava tramas novas todos os dias, pensando incessantemente em meios de voltar para minha mãe. Prestava serviços de babá para ganhar dinheiro, a fim de pagar telefonemas para o local em que ela morava com os pais, no Kansas. Do meu pai, eu recebia o mínimo possível para não me tornar dependente dele. Não tinha tempo para os amigos, nem dinheiro para ir ao cinema. Só imaginava a minha vida com a minha mãe. Tudo mais era significante. Eu tinha passado 14 anos tentando manter minha mãe viva. Minha mãe, maníaco-depressiva, era um amor criativa e adorável quando estava bem, ou pelo menos na fase de mania, quando estava mal. Porém, o que acontecia na maior parte do tempo era angustiada, suicida ou dormia. É estranho lembrar de detalhes anos após um acontecimento importante. Foi 2 dias depois do meu aniversário de 14 anos. Eu tinha ido a um torneio de tênis na Filadélfia com meu grande amigo Squiggy e alguns outros amigos. Um dos rapazes de brincadeira, mas com afeto, me apelidou de Peitinho. Esse apelido me fez reparar que havia finalmente criado minúsculos seios e também fiz uma nova e grande amizade no torneio. Ela não tinha mãe, só pai, que era guarda de segurança e não tinha muitos dentes. Apaixonei-me pelo irmão dela. Eram 11 horas da noite. Eu tinha acabado de chegar da Filadélfia. Estava cansada, mas empolgada com o dia que tivera no apartamento de Squig. Eu ia comer um pãozinho quando meu pai telefonou e me mandou subir para o nosso apartamento imediatamente. Ele estava sentado à grande escrivaninha de madeira do canto direito da sala. Levantou-se quando entrei, ainda segurando o pãozinho. Estava furioso porque cheguei tarde e disse: "Sua mãe morreu. Vá cuidar dos seus irmãos." Em um instante, minha vida tornou-se surreal. Larguei o pãozinho e caí no chão, não tanto porque estivera zonza, mas porque não sabia o que fazer. Eu me sentia num filme. Nada era real, numa cena em que minha mãe estava morta. Eu havia falado com ela 2 dias antes do meu aniversário. Passara o dia inteiro telefonando da Filadélfia, mas ninguém atendia. Em geral, quando não conseguia fazer contato com a minha mãe, quase sempre suicida, eu me desesperava. Naquele dia, porém, eu estava tão dominada pela paixão e pela nova grande amiga que minha preocupação filial se escondera em algum canto da consciência que me permitira a rara oportunidade de ser uma adolescente relativamente despreocupada. Talvez o leitor imagine que o meu mundo tinha caído quando ela morreu, mas não caiu. Continuei escrevendo poemas para ela, conversando com ela, lembrando-me do cheiro dela quando adormecia. Encontrava sinais dela por toda parte. Eu simplesmente negava que ela se fora. 5 anos depois, então, a enormidade da minha perda finalmente me atingiu. Minha mãe estava morta. Meu mundo criteriosamente estruturado, construído sobre a frágil alicerce da degeneração, se revelou. E eu também. 1 ano depois, eu já estava casada. Praticamente abandonara a escola e me deixara dominar pela ansiedade acerca de tudo.
da guerra nuclear, de varizes imaginárias. Eu estava paralisada e passei 10 anos nesse estado. Durante a vida da minha mãe, surgiu-me uma capacidade intuitiva requintada, então eu conseguia prever as depressões e as tentativas de suicídio dela, tudo numa tentativa inútil de mantê-la viva, já que minha capacidade intuitiva às vezes me avisava das crises dela com certo atraso. Cultivei também uma capacidade de cura e habilidade de deslocar energia de matéria para aqueles momentos. Depois que ela faleceu, continuei a travar a mesma batalha. Tornei-me uma terapeuta que trabalhava com doentes terminais e também como intuitiva, como meio de me antecipar, se não prever desastres. Naqueles anos, continuei a procurar minha mãe, embora já tivera percebido que ela estava morta. Minhas percepções foram tão longe à procura dela que passei a ter uma capacidade que ninguém imaginava existir. Minha visão conseguia entrar em qualquer coisa, em outras pessoas, no futuro e na possibilidade nem sequer imaginadas. E eu descrevia o que via de maneira precisa e minuciosa. Em razão do histórico de doenças mental da minha mãe, recebi bem as oportunidades de testar as minhas habilidades intuitivas de cura, principalmente quando eram pesquisas feitas pelas comunidades científicas. Minha capacidade sobrenatural se tornou celebrada e bem documentada. Anos depois, quando passei pelo divórcio, minha capacidade intuitiva me ajudou a escrever um livro que entrou na lista de best-seller do New York Times, que auxiliou outras pessoas a explorarem a própria intuição. Depois de passar meus primeiros 14 anos de vida tentando curar minha mãe, eu procurava pessoas que precisassem de cura e com isso requisitei renome mundial. Minha necessidade de criar meu próprio mundinho, no qual minha mãe também morava depois de morta, permitiu-me criar um mundo seguro e maravilhoso para minha família. O meu galpão, transformado em apartamento, é o ponto de encontro dos meus amigos e dos amigos dos meus filhos. Trabalho em casa, no meu mundinho e ao mesmo tempo em contato com o mundo inteiro. O leitor pode então perceber que a pior coisa que me aconteceu foi na verdade uma bênção disfarçada. Minha mãe se matou 2 dias depois que meu aniversário de 14 anos. Desde então, comemoro meu aniversário no dia 22 de março e a morte da minha mãe 48 horas depois. Passei a infância sempre em guarda e alerta. Perdi o desenvolvimento normal da minha infância tentando manter minha mãe viva. Assim como todas as perdas, a minha continha uma valiosa dádiva. Tudo que eu sou hoje, a vida que amo, minha capacidade de enxergar além dos limites, minha capacidade de cura, porém, provém da perda da minha infância. No meu aniversário, quase no mesmo dia da morte da minha mãe, nasceu meu filho. Quando sofremos toda a dor esmagadora e o tormento dos acontecimentos traumáticos, não é nada fácil ter a perspectiva de descobrir a bênção disfarçada. Quando perdi minha mãe, levei anos para perceber totalmente as compensações que o universo me legara. Os exercícios contidos neste livro pretendem ajudá-lo a acelerar esse processo para que você possa abraçar de maneira mais completa seu novo eu e nova vida que toda crise traz. Exercício: cura da crise. Analise as seguintes perguntas: o que você ama na sua vida em si mesmo? Qual foi a pior coisa que lhe aconteceu? Como seria a sua vida hoje se isso não tivesse acontecido?
Resiste sua resposta no diário. Nos dias e semanas seguintes, depois de ler este livro e aumentar o conhecimento de si mesmo e da sua vida, reveja essas perguntas. Você vai perceber, como eu percebi, que o pior acontecimento da sua vida, não obstante, lhe trouxe muitas das qualidades amadas e autênticas em você mesmo e em sua vida. Ganhamos nossas dádivas quando nos somos obrigados a ir além de quem somos e do que somos, por meio da crise, perda até da fama ou da boa sorte que muda nossa vida. Quando eu provocava o meu pai a respeito da velhice, naturalmente naquela época ele estava mais novo do que eu estou hoje, ele respondia: é melhor que a alternativa. As pesquisas demonstram que o resultado mais comum de traumas graves não é o transtorno de estresse pós-traumático, mas pelo contrário, um substancial amadurecimento pessoal. A crise é o nosso modo de evoluir quando nos falta a coragem de fazê-lo de livre e espontânea vontade. Mesmo que não aceite essa teoria, não há alternativa além de seguir em frente na vida. As perguntas importantes não são: por que isso aconteceu comigo? Nem como isso aconteceu, mas pelo contrário, o que eu sou e aonde quero ir com o que tenho agora. Sua resposta pode ser: quero voltar para o meu casamento, quero ser a pessoa que era antes de ser assaltada, antes da morte da minha mãe, ou. Pode realizar-se de outra maneira, se for a raiz do que lhe falta e lembrar que arrependimento demais é culpa. Nós nos torturamos com a fantasia infantil de que controlamos o mundo e de que, se tivéssemos feito isto ou aquilo, não estaríamos sofrendo como agora. Quando perdi minha mãe, sim, claro, eu queria de volta. A raiz do que eu queria, porém, era sentir-me ligada a outro ser humano. Que queria, porém, era sentir-me ligada a outro ser humano que me olhasse com o amor e o carinho que eu dedicara à minha mãe. A crise é um golpe violento no seu mundo. Quando chega uma crise, não temos opção, se não evoluirmos, permanecemos aleijados. Sobrevivência não é a simples capacidade de continuar a respirar. Sobrevivência é a capacidade de transformar toda crise ou mudança em uma vida mais forte, eficaz e satisfatória. Sobrevivência é a capacidade de abrir mão do que você era para poder evoluir e tornar-se alguém mais alegre e radiante. Os fins são começos, se permitirmos que sejam, porque achamos muito difícil nos desapegarmos. Não nos sentimos seguros em buscar um lugar melhor. Viver é aprender a desapegar-se de temores, sonhos, pessoas e situações para chegar a um lugar melhor. Vemos nossa vida com caminhos lineares, nossas ocupações, por exemplo. A palavra carreira provém de palavra mais antiga cujo significado era estrada e mais tarde pista de corrida. Com essa ideia de vida, não devemos nos surpreender com o terror que cada um de nós sente quando essa carreira parece precipitar-se ou claudicar, desencontrolada, ou quando nossa vida parece cada vez mais à deriva. A verdade é muito diferente. Nossa vida é certamente uma sucessão de ciclos que se expandem cada vez mais, nos quais trocamos um eu e uma vida por outros. O que nos encrenca é quando não
reconhecemos o processo e o combatemos até o fim. Não devemos nos esquecer de que crise é uma oportunidade de mudança drástica e positiva. Esperar-se que tudo desmorone para nos levar a um lugar melhor. Quem não encara a vida assim permanece encalhado. Esse foi o capítulo 2. Próximo audiobook, o capítulo 3. Se possível, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e muito obrigado por chegar até aqui.